Quando a Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, ela está falando também sobre isso. Às vezes nós que somos cristãos, nós não nos dedicamos tanto ao Deus verdadeiro quanto as pessoas se dedicam tanto aos deuses falsos desse mundo. Nós não conseguiremos enganar ninguém, porque se a nossa vida, e ela tem que ser um livro aberto, de cara limpa e, enfim, sem nenhum tipo de subterfúgio para nos esconder atrás de qualquer tipo de religiosidade, nós vamos entender que as pessoas vão entender também que em nós habita um Deus vivo e somos homens e mulheres, embora falhos, pecadores, mas somos pessoas sinceras e somos fiéis ao nosso Deus. Esse texto aqui é um texto clássico em que Salomão abençoa todo o povo depois da inauguração do templo. Algo aqui muito interessante para mim e para você, aquilo que Deus prometeu e fez cumprir na vida de Salomão, e nem o próprio Davi pôde ter esse privilégio, né? O próprio Deus falou, olha, quem vai construir o templo vai ser o seu filho, aquela coisa toda. Vocês já conhecem a história, né? Ou pelo menos deveriam conhecer. Então, Salomão, depois disso tudo, da construção do templo e depois daquilo que foi feito, ele abençoa o povo, ele fala com o povo, e essas palavras aqui ficam marcadas. Marcadas no sentido em que eu e você também fazemos parte, não daquele povo, mas do povo de hoje, de agora. Porque se a gente for ver o texto, na expressão da palavra, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. O nosso testemunho, a nossa vida, a nossa dedicação a Deus fará entender que nós servimos a um Deus diferente, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é tremendo, a um Deus que pode todas as coisas. A tua dedicação a Deus vai fazer as pessoas entenderem, ou pelo menos elas vão ver em você que você se dedica de coração, você se dedica de alma ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas se dedicam por demais às outras coisas, se dedicam por demais a espíritos malignos, se dedicam por demais a coisas que não provêm de Deus. E nós, que já conhecemos o verdadeiro Deus, temos que nos dedicar muito mais ainda ao nosso Deus. Quando a Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, ela está falando também sobre isso. Às vezes nós, que somos cristãos, nós não nos dedicamos tanto ao Deus verdadeiro quanto as pessoas se dedicam tanto aos deuses falsos desse mundo. Então, nós precisamos ter isso em nossos corações e em nossas vidas, porque Deus quer a nossa dedicação. Deus quer a tua dedicação. Deus quer que você e eu, Deus quer que nós nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração e façamos a obra dele. Como eu estou aqui agora, como você está aí agora, estou aqui fazendo a obra de Deus, estou aqui ministrando sobre a tua vida. Bom, o texto continua e o texto fala de algo muito pertinente para o nosso coração, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, ou que o Senhor é Deus. Vamos voltar para o texto aqui. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. O Deus que é fiel e que é verdadeiro age na minha e na tua vida. Por isso não há outro Deus. E as pessoas têm que ver que não há outro Deus. Como elas vão ver? Através do milagre do Senhor na tua vida, através do livramento do Senhor na tua vida, através da tua dedicação a Deus, através da tua própria honradez ao Senhor. Não obstante, essas pessoas, infelizmente, há outras pessoas que servem a deuses pagões, honrarem esses deuses pagões, fazerem um monte de coisas, e diz a Bíblia que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não conseguem andar. Nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que é maravilhoso. Então, você precisa colocar isso no seu coração. Todos os povos da terra têm que saber que existe um Deus vivo na tua vida. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus. E aí, gente, aí já volta pra gente. Por quê? Nós precisamos o quê? Andar nos seus estatutos. O estatuto do Senhor é a palavra de Deus. Guardamos os mandamentos do Senhor. Andar nos estatutos de Deus e guardar o mandamento do Senhor praticamente está equacionado em uma só atitude: obedecer a palavra de Deus e viver na presença do Senhor. Isso é fato. Não obstante nós sermos homens e mulheres que em nós habita o verdadeiro Deus, e as pessoas têm que ver isso, mas também as pessoas têm que saber que o nosso coração, está escrito aqui, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos. Ou seja, eu estava falando sobre isso, Deus falando com Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. E essa perfeição é literalmente isso, andar na presença de Deus, porque ninguém é perfeito, né? Mas quando Deus fala assim, o vosso coração seja perfeito para com o Senhor, somente ao Senhor vamos adorar, somente a Deus você vai adorar, somente ao Senhor você vai buscar, e mais ninguém. Para andar
nos seus estatutos, ou seja, para fazer tudo aquilo que ele tem falado e guardar os mandamentos, ou seja, não se esquecer daquilo que ele tem falado também. Praticar, cumprir e praticar, praticar e cumprir. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Mas resumindo naquilo que Deus quer fazer aos nossos corações, às nossas vidas, está claro que, primeiro, nós somos testemunhas vivas. Segundo, como testemunhas vivas, nós precisamos expressar a imagem do Deus vivo. Terceiro, como espelhos verdadeiros e como aqueles que fazem parte do reino de Deus, temos que viver isso e as pessoas têm que ver que em nós habita um Deus verdadeiro, que é real. Quarto, o Senhor tem que ver em nós também uma dedicação, ou seja, eu e você precisamos nos dedicar, o adorar e o buscar, estar na presença dele, obedecendo a ele. Quinto, entendendo que estamos guardando, ou seja, andando nos seus estatutos e guardando os seus mandamentos. Estatutos e mandamentos se confundem nessa equação abençoada, nessa conta abençoada. Para que a gente possa então viver como o Senhor quer. Para que você seja um crente de verdade. Porque, irmãos, sem nenhum demérito, né? Mas que a gente está vendo, ai Jesus, o que a gente contempla, né? Infelizmente, de pessoas que dão mau testemunho, né? Pessoas que, na verdade, que dão péssimo testemunho e que se auto-intitulam crentes fiéis, né? Até com, enfim, é meio até difícil de falar, gente, porque você vê pessoas que estão manchando literalmente aquilo que a gente está fazendo, estão escandalizando, e outras pessoas, e é sempre assim, né? Quando alguém escandaliza o nome de Deus, todo mundo pensa que todo mundo é igual. Então, eu quero afirmar, a maioria absoluta dos pastores não é ladrão, não usurpa e dá bom testemunho. A maioria absoluta. Mas a gente tem uma parte que, infelizmente, tá tosqueando a ovelha, para não usar o nome aqui pior, né? Tá dando péssimo testemunho. E aí, por causa dessa galera que tosqueia a ovelha e dá péssimo testemunho, parece que todo mundo tá no mesmo balaio, mesmo saco. Não, de maneira nenhuma. O que o texto deixou bem claro para mim e para você foi que a nossa vida, ela é transparente. A gente não vai enganar ninguém. Mesmo muita gente achando que está enganando, nós não conseguiremos enganar ninguém, porque se a nossa vida, e ela tem que ser um livro aberto, de cara limpa e, enfim, sem nenhum tipo de subterfúgio para nos esconder atrás de qualquer tipo de religiosidade, nós vamos entender que as pessoas vão entender também que em nós habita um Deus vivo e somos homens e mulheres, embora falhos, pecadores, mas somos pessoas sinceras e somos fiéis ao nosso Deus. É isso que, enfim, basicamente, essa palavra fala para mim. Homens e mulheres que andam nos seus estatutos e que guardam os seus mandamentos. E isso serve de exemplo para as pessoas. As pessoas começam a ver em mim e em você isso. E é necessário que isso aconteça. Que as pessoas vejam que somos homens e mulheres cristãos com um compromisso fiel com Deus. Um compromisso de fidelidade com Deus. Um compromisso de não somente estar na igreja, não somente fazer as coisas, mas um compromisso de estar na presença de Deus. Eu tenho batido nessa tecla de presença de Deus. É fundamental nos últimos dias, presença de Deus. Eu e você não podemos abrir mão da presença de Deus, em hipótese nenhuma. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E o que eu posso resumir é: não abra mão da presença de Deus, não abra mão de estar conforme os estatutos do Senhor, e aqui não abra mão de cumprir essa vontade de Deus, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Isso vai acontecer através do teu testemunho. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus. E aí Deus se volta para nós e fala: ó, agora é comigo, para andar nos seus estatutos, ou seja, eu sou convosco, agora vocês têm também que estar na minha presença e guardados os seus mandamentos como hoje eu ordeno. Ou seja, Deus está conosco, mas a gente tem que estar na presença dele também, senão a coisa não flui. Que essa palavra more no teu coração, na tua vida. Se você recebeu só essa palavra no teu coração, que você agora coloque no comentário aí: eu tomo posse dessa palavra para minha vida em nome de Jesus. Amém, queridos?